Fala pessoal, tudo bem? Aqui é André Sacramento Amorim e hoje eu vou ter uma conversa com você sobre a minha história. Vou contar um pouquinho o meu trajeto até chegar nesse momento. Para quem não me conhece, eu sou professor e palestrante e durante muito tempo, há mais de 10 anos, eu venho dando aula para vários públicos e eu vejo uma dificuldade muito grande que todos esses públicos têm. Quando eu falo vários públicos é porque eu já dei aula para pessoas que estão tirando a OAB, já dei aula em pós-graduação e em cursos técnicos. Em todos esses públicos que eu dei aula, essas pessoas tinham uma dificuldade. E a dificuldade não é a dificuldade de aprender, a dificuldade de entender, mas tinha a dificuldade de falar em público. Mas por incrível que pareça, eu também tinha essa dificuldade. Vou voltar um pouquinho ao tempo e vocês vão me acompanhar durante essa minha trajetória. Eu me recordo na minha quinta, sexta série, eu tinha muito medo de falar em público. Eu era o tipo do aluno que quando estava prestando atenção na aula e tinha alguma dúvida, eu esperava o professor acabar a aula para eu ir lá no particular e conversar com o professor. Se você é desse jeito, fica comigo aqui. Eu também era o tipo do aluno que ficava rezando quando o professor falava assim: agora vão ter que ler, eu vou escolher um aluno para ler em público, agora eu vou ter que escolher um aluno para ler um trecho de um livro. Eu rezava para eu não ser esse aluno que ia ler. Então eu tive muita dificuldade. Embora eu nunca fui um aluno tímido, um aluno quieto, mas eu tinha uma grande dificuldade em falar em público, uma grande dificuldade de me expressar. E aí isso me perdurou durante muito tempo. Na minha faculdade, eu me recordo, eu fiz faculdade de Direito, eu me recordo que durante os 5 anos da faculdade, se eu levantei a mão uma vez ou duas para perguntar alguma coisa, foi muito, porque eu não perguntava nada. Quando eu tinha alguma dúvida, eu ia depois da aula sanar essa dúvida com o professor. Mas isso está errado, né? Isso está errado, porque se você tem dúvida, você tem que sanar na hora com o professor, na sala de aula. Mas eu tinha essa dificuldade tremenda de não conseguir me expressar. Quando eu pensava, um exemplo, quando eu estava em sala de aula, gostando da aula, entendendo a aula, me surgia uma dúvida, eu ficava planejando, repassando a pergunta na minha cabeça. E cada vez que eu repassava o que eu ia perguntar, do jeito que eu ia falar, vinha várias coisas. Ah, você vai perguntar besteira, André. Você deveria prestar atenção. Olha, presta atenção mais um pouquinho, que talvez o professor vai responder. O que seus amigos vão falar? Muitas coisas passavam na minha cabeça, muitas. E eu, como você, talvez não perguntava o que deveria perguntar. Esperava, às vezes, até no final da aula para falar com o professor, naquela hora que ele já está indo embora atrasado, já está indo embora com pressa, e ia lá ainda tentar falar com o professor. E aí, nesse período também, que foi o período que eu senti mais essa minha dificuldade, também existia muito trabalho em grupo ou individual de apresentação. E eu era daquele que sempre que tinha um trabalho para apresentar para a sala, eu queria não apresentar. Eu fazia de tudo para não falar em público. Eu não queria apresentar. E sempre tem um aluno ou dois do grupo, da sala, que fala muito bem. Então a gente deixa tudo na mão dessa pessoa e ela desenvolve tudo e a gente só fica lá. Enquanto ele está falando, né? Lá na frente. E não fala nada. Ou quando fala, fala muito pouco. O que acontece? Eu e você e todo mundo não foi ensinado a falar em público. Não ensinaram a gente algumas coisas básicas, técnicas de falar em público. E aí a gente vem com essa dificuldade, essa deficiência, e você começa a entrar na sua vida profissional, você começa a ser um profissional qualificado, mas você chega até aqui. Para você romper essa barreira, para você ir para um próximo nível na sua carreira, necessariamente você vai ter que falar em público. Para você sair do nível dos alunos médios e romper essa barreira para ser um aluno espetacular, para ser uma pessoa espetacular, você vai ter que sair dessa barreira de falar em público, você vai ter que romper.
E como que eu rompi nessa barreira? Eu disse para vocês, né? Toda vez que tinha uma apresentação, alguma coisa, eu não queria apresentar. Eu não perguntava em sala de aula, eu não fazia questionamentos, eu não apresentava, eu não lia. Eu fazia de tudo. Quando começava alguma coisa de ler em sala de aula, eu saía da sala de aula, ia para outro lugar, voltava só depois que acabasse isso daí. Eu era desse aluno, desse tipo de aluno. Então o que acontece? Durante todo o meu período escolar, nunca nenhum professor exigiu de uma forma bem clara e direta como que você tinha que apresentar. Alguns professores até cobravam, todo mundo vai ter que falar durante uma apresentação do trabalho, todos do grupo vão ter que falar. Mas só que ao mesmo tempo que ele cobrava de forma correta, na hora da execução, ele não exigia de forma correta. Porque se você pegasse alguma coisa, vou pegar aqui uma agenda, pegasse e começasse a ler, além do que ele aceitava. Ou, depois na faculdade, já começou a usar slides e tal, você colocava um slide e começava a ler. E já era aceito. Mas só que era uma apresentação, não era uma leitura que ele pediu. Então não deveria ser aceito, né? Numa apresentação você pode também ler, mas não pode ler a apresentação inteira, né? Então assim, eu tinha muita dificuldade mesmo. Para vocês entenderem, quando eu ia falar em público, a minha mão começava a suar muito, muito. Eu tinha às vezes desconforto intestinal, me dava dor de barriga, né? Eu ficava nervoso. Às vezes quando eu estudava muito, mas não me preparava, mas estudava, eu chegava e dava branco. Se já aconteceu com você de dar branco, ou de começar a gaguejar, ou de não saber o que falar, ou de não ter um raciocínio correto quando está falando, começar uma coisa e não terminar, deixar as coisas abertas. Espera aí, fica comigo, acompanha os meus vídeos que você vai começar a entender um pouquinho mais. Então vamos lá. Eu cheguei então na faculdade, estava acabando a minha faculdade dessa forma. Estava acabando a faculdade sem saber falar nada em público. Detalhe, eu estava fazendo faculdade de Direito. Então é uma faculdade um curso, né, que você precisa, vai ter um momento da tua vida que você vai precisar falar em público. Você vai precisar falar numa audiência, você vai precisar argumentar de forma oral. E aí eu não estava preparado para isso. E eu sei que existem vários cursos para isso, mas talvez esses cursos não eram o que eu precisava. Eu precisava de um método, eu precisava de uma forma de resolver isso. E eu tentei de várias formas, mas na faculdade eu senti esse grande problema de falar em público. E eu tentei de várias formas. Eu estudava, quando eu ia apresentar não dava certo. Eu tentava falar e não dava certo. Até que um dia que eu desisti. Eu falei, isso não é para mim, isso não serve para mim, eu não vou mais querer falar em público. Quando eu me tornar advogado, vou ser aquele que só vai escrever, não vou falar em público, não vou fazer audiência, porque eu ficava muito nervoso. E com isso, com certeza, eu ia ser mediano, eu não ia por próximo nível na minha carreira. Mas aconteceu uma coisa. Aconteceu um dia que para mim esse dia foi especial. E a partir daquele dia eu me tornei uma nova pessoa. Dessa forma. Todos os níveis, os cursos superiores, você, quando vai se formar, precisa fazer uma tese, né? Fazer uma monografia, uma dissertação e apresentar. E normalmente essa dissertação é individual. E aí foi quando eu digo assim, que a água bateu na bunda. Eu tive que me mexer. Eu fiquei o meu 5º ano inteiro fazendo essa monografia. Estudei, preparei, mostrava para minha professora, que era orientadora, ela riscava um monte de coisa e eu falava, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo fazer escrito, como que eu vou apresentar isso daí? E ela riscava e eu batalhei, de verdade. Eu nunca fui uma pessoa de estudar muito, mas nessa época eu estudei, de verdade.
e fiz a minha monografia perfeita. Minha monografia estava muito boa, a minha orientadora foi muito boa, mas ela não me orientou como apresentar em público. E daí começou as semanas de apresentações das monografias na minha universidade. E aí que o bicho começou a pegar. Por quê? Eu vi aqueles melhores alunos da minha sala, e eu não era definitivamente um dos melhores alunos, eu via os melhores alunos tendo dificuldade. Aqueles alunos que quando estavam em sala de aula apresentavam, falavam e sempre foram bons, né, em argumentação, falar em público, eu via eles tendo dificuldade. Então alguns alunos que na minha concepção eram bons alunos, estavam tendo dificuldade com a banca. Esses alunos, quando indagados pelos professores a respeito do trabalho que eles tinham desenvolvido, eles começavam a gaguejar, não sabia responder. E aí eu comecei a pensar, eu ia apresentar ainda, né? Eu comecei a pensar por que esses alunos estão tendo dificuldade. E comecei a ficar com muito medo. Comecei a falar, se eles não estão comigo mesmo, né? Se eles não estão conseguindo apresentar, muito menos eu. Se eles estão tendo dificuldade, eu mais ainda. E aí eu tive a minha primeira lição, que eu vou passar para vocês. A primeira lição que eu tive foi o seguinte: se tiver que apresentar alguma coisa, seja o primeiro. Porque quando você é o primeiro, você não vê os demais, você não vai ter parâmetro. E você já passa aquele estresse rapidamente. Então a partir daquele dia eu falei, putz, eu deveria ter sido o primeiro a apresentar. Porque se eu tivesse sido o primeiro, eu não tinha visto tudo isso. Pode até ser que eu não teria sido muito bom, mas eu já teria apresentado. E quando você vê as pessoas tendo dificuldade, parece que você vai absorvendo aquela dificuldade. E cada vez mais. Mas assim, como eu disse para vocês, eu estava muito preparado, eu tinha estudado bastante, eu tinha feito os meus slides bonito, perfeito, do jeito que deveria ser mesmo, explicando todo o conteúdo, e eu estava preparado. O que eu fiz? Eu me preparei estudando e eu me preparei apresentando. No direito, quando você está numa apresentação técnica, tem muitas palavras jurídicas que você tem que colocar, né, na apresentação técnica, porque faz sentido se você colocar aquela palavra. E às vezes não, eu tinha muita dificuldade de falar essas palavras técnicas, de entender esse vocabulário jurídico. Mas só que mesmo assim, eu enfrentei o desafio e comecei a treinar. Durante uma semana, antes da minha apresentação, eu já tinha acabado minha monografia escrita, eu só estava me preparando para a apresentação. Todos os dias eu me preparava para a apresentação. Todos os dias eu pegava o meu slide, dava uma olhada e me preparava para a apresentação. Pô, André, como que você se preparou? De várias formas. Uma delas, eu ficava passando mentalmente o que eu ia falar. Então, eu não posso esquecer isso, não posso esquecer aquilo. E mentalmente eu passava isso daí. E eu não sei quantas vezes eu passei, várias vezes eu passei. No dia da minha apresentação, eu lembro que eu estava de terno. E antes de eu apresentar, eu era o terceiro ou quarto, se eu não me engano, a apresentar. E antes de eu apresentar, eu estava sentado vendo meus amigos apresentarem. E eu lembro que a minha camisa estava molhada de suor. E eu não sou uma pessoa que soa tanto, mas a minha camisa estava totalmente molhada. Ainda bem que tem o blazer que a gente coloca por cima e aí não iria aparecer, mas estava totalmente molhada. Eu estava com muito medo. Minha mão estava suando. E eu não tenho suor, minha mão não soa normalmente, mas ela estava suando demais. Passava várias coisas na minha cabeça. Eu não vou conseguir, meus amigos vão dar risada de mim, eu vou reprovar, muita coisa na minha cabeça. Mas foi como um passe de mágica. Quando eu comecei a apresentar, fluiu. Quando eu comecei a apresentar, desandou e foi perfeito. Eu me recordo que os meus professores estavam sentados na lateral do meu lado direito e a plateia estava toda aqui na frente. E eu estava aqui na sala, né? E aqui estava uma lousa, né? E a gente podia escrever ou passar os slides.
e os professores aqui. E os professores ali, eles não estão para te aplaudir, não, eles estão para te avaliar. E eles avaliam tudo. Mas só que na minha concepção eu tinha a barreira dos professores, mas só que também eu ficava olhando muito para os meus amigos. Eu tinha muita dificuldade com meus amigos ali também, vendo eu falar. Talvez até maior ou tão grande quanto a dos professores. Então era muito medo que estava envolvido naquele dia. Mas eu tinha que enfrentar. Ou eu enfrentava, ou eu não tirava, eu não teria o diploma. Eu tinha que enfrentar de qualquer forma. E aí eu lembro que eu comecei a minha apresentação, eu dei um bom dia para os professores, bom dia para os meus amigos e comecei minha apresentação. O incrível nessa apresentação é que meus amigos, né, que estavam assistindo, depois vieram falar comigo e falaram assim: André, você foi perfeito. Você foi perfeito. Você falava de forma técnica. Você não falava como você fala no dia a dia. Você falava de forma técnica. Você apresentou de forma perfeita. Mas eu me lembro muito bem, e para mim isso foi muito bom. Desses professores que estavam lá, eram 4 professores. 2 professores bem rígidos, né? Estava minha professora e outros 2 bem rígidos. E depois que eu apresentei, um desses professores que é bem rígido, que ele é até difícil de elogiar tanto, né? Ele elogia, mas não muito. Ele pediu a palavra, me elogiou e ele disse assim: André, sua apresentação e a sua monografia estão perfeitas. Você tem que levar esse seu trabalho para ser publicado. Naquele exato momento, talvez até sem aquele professor saber, ele me destravou. Então, a partir daquele momento, eu senti um prazer que eu nunca havia sentido na minha vida em falar em público. A partir daquele momento, eu falo que eu fui picado pelas palestras por falar em público. Por quê? A partir daquele momento, eu vi que eu era capaz. Uma pessoa que durante a vida inteira fugiu de falar em público, fugiu de apresentação, em um dia teve o seu destrave. E esse meu destrave, quem fez foi aquele professor. Mas eu acho que tudo foi um contexto. Aquele professor fez a maior parte, mas foi as palmas, foi eu conseguir argumentar e falar de forma perfeita, foi aquele professor. Na sua vida, você vai ter muita dificuldade. Você vai ter muita dificuldade de falar em público. Você teve isso daí. Mas só que você vai ter que acabar com isso. Você vai ter que quebrar essa barreira. Ou senão você não vai passar para o próximo nível. Você vai ter que quebrar essa barreira, senão você não vai ir para o próximo nível. Você chega até um patamar na sua vida. Depois disso, você vai ter que falar necessariamente em público. Não tem jeito. Para você vender a sua ideia, para você ser mais, para você aparecer mais, você vai ter que falar para mais pessoas. É simples assim. Não tem jeito. E depois disso, eu estudei muito para concurso público. Em concurso público, estudava sozinho e tal, e não tinha apresentações, eu não falava nada em público. Mas sempre que precisava, eu não tinha mais problema algum. E eu me recordo que quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula e daí eu comecei a dar aula para o pessoal que está tirando a OAB. E nesse local iriam ter aulas gravadas. E foi uma professora qualificadíssima, né, para falar sobre como falar em público, como gravar as aulas, né, como olhar para a câmera, várias técnicas. E aquilo eu fiquei apaixonado, porque tudo que ela estava falando eu entendia, porque eu já tinha passado por essa dificuldade. Eu já tinha vivenciado tudo aquilo. E eu superei, eu fui um vencedor nessa dificuldade. Então tudo que ela falou, eu absorvi e eu falei, é isso, eu já sabia, é isso, é desse jeito mesmo que tem que ser feito. Eu aprendi muito com ela e também meio de encontro com tudo que eu já tinha vivenciado. E a partir daquele dia eu comecei a estudar muito sobre autoconhecimento, como falar em público, como organizar ideias e várias coisas. Mas tudo começou porque eu precisava falar em público. E depois disso, eu comecei a dar aula
público mesmo, né? Comecei a ser professor de uma escola técnica e nessa escola técnica eu vi muita dificuldade ali latente dos alunos. E como eu ficava um semestre inteiro com os alunos, eu vi que eu conseguia desenvolver melhor esses alunos. Eu via que eu precisava deixar esses alunos preparados para o mercado de trabalho. Eu precisava que esses alunos conseguissem desenvolver uma ideia. E eu não estou aqui falando que eu quero que você seja um palestrante. Eu não estou aqui falando que você tem que ser um especialista. Não. Mas você precisa saber falar em público. Você precisa saber desenvolver as suas ideias. E aí eu comecei a ensinar tudo isso que eu aprendi e que eu estudei para os meus alunos. E eu desenvolvi uma técnica própria minha para fazer isso. E, consequentemente, eu querer muito ensinar os alunos a falar em público, eu comecei a ser orientador de TCCs. E como orientador, eu ensinava eles fazerem a parte escrita, mas eu também ensinava muito a falar em público, a apresentar. E eu via que a grande dificuldade não era na parte escrita. Tem também, mas sim, a maior dificuldade era na parte oral, quando iriam falar. Todos têm que sempre estar buscando melhora, e eu também. Todo dia eu leio, estudo e tento melhorar. Mas só que tem pessoas que o medo é tão grande que elas não conseguem nem começar a se desenvolver. Elas não conseguem nem arriscar. Elas se anulam. É como se aquilo não fizesse parte da vida dela. Como se aquilo ela nunca mais vai precisar, ela nunca vai precisar usar. E vai assim a vida inteira. Mas, como eu disse, isso é essencial para a sua vida. Isso é essencial para a sua carreira. Quantas vezes aconteceu de você precisar ir falar, reclamar alguma coisa com o vendedor, alguma coisa que veio errada, e você precisa falar, você fala, deixa pra lá, não vou falar. Isso é medo de falar em público. E o que eu quero dizer pra você? Falar em público, a gente pensa assim, várias pessoas. Mas para pensar, a partir de um momento que você está falando com mais uma pessoa, você e mais uma pessoa, você já está falando em público. Então eu estou falando com uma pessoa, estou falando em público, duas, também estou, três, também estou. Mas André, quando eu falo com uma, duas, três pessoas é tranquilo. Quando eu falo com muita gente, eu tenho esse problema, como eu tinha, né? E quando tem mais pessoas, a gente começa a pensar no que eles estão pensando. A gente sai do nosso corpo, do nosso controle e quer controlar o que eles estão pensando. Entende? A gente nunca vai conseguir controlar o que as pessoas vão pensar de você. Você pode fazer o seu melhor, mas sempre vai ter aquele que não vai gostar. Sempre vai ter aquele que vai te criticar. E isso é normal. Mas só que quando você tem medo de falar em público, medo de se expor, você não vai conseguir romper essa barreira. E aí eu vi que o grande negócio, o grande medo que acontece ali é o medo de se expor. Não é necessariamente o medo de falar em público, mas o medo de se expor. Eu tentando mapear esse medo, eu observei que o medo normalmente não é pela quantidade, e sim o tipo de pessoa que você vai falar. Se é uma pessoa do seu convívio, seu pai, sua mãe, você consegue conversar normalmente. Seus amigos, você consegue conversar. Se é uma pessoa fora do seu convívio, já fica mais um pouco diferente. Exemplo, se você quer conversar com uma pessoa, você quer se aproximar de uma pessoa em uma balada, num barzinho, né? Você se interessou pela pessoa e quer conversar com ela. Essas pessoas que não conseguem falar em público têm muita dificuldade. Então, eu analisando tudo isso, eu dei uma mapeada e vi que o maior medo que existe é o medo da frustração. É o medo que a pessoa tem de não dar certo. Mas só que a gente só vai saber se vai dar certo se a gente tentar. Se não tentou, não tem como saber. O não, o errado, a gente já tem. Então vamos correr atrás do sim, atrás do certo. Mas isso muita gente tem dificuldade. E eu quero, através dos meus vídeos, da minha história, te inspirar e fazer com que você veja que isso é importante para a tua carreira, isso é importante para a tua vida pessoal. Você precisa aprender a falar em público, você precisa aprender a organizar suas ideias. Eu também tinha muito medo, eu tinha dor de barriga, eu tinha branco, tinha às vezes que minha boca secava. O negócio não é você deixar de ter medo, e sim você enfrentar o seu medo. E eu quero que você comece a enfrentar o seu medo de falar em público. Eu quero que você comece a entender todo esse contexto. Eu quero que você mapeie a sua vida. E eu vou
tentar, da melhor forma possível, através dos meus vídeos, ajudar você a isso. É engraçado, uma aluna minha, esses dias perguntou: professor, às vezes você está correndo, você pega a sua câmera e começa a gravar, como que você consegue fazer isso? Eu falei: fazendo. Eu pego e gravo, falo o que eu tenho que falar. Do jeito que eu quero falar, do jeito que eu falo, eu gravo. Ah, daí eu falei para ela, com certeza tem erros de português quando eu falo, o som não tá bom, a iluminação não tá boa, mas só que se eu for esperar a condição perfeita para tudo isso acontecer, eu nunca vou fazer. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que fazer. Eu quero fazer um vídeo, então eu vou lá e faço. Ela fala: mas tem que ter muita coragem. Eu falei: isso tem que ter. Tem que ter coragem mesmo. Porque você tem que ter coragem de se expor. Você tem que ter coragem de enfrentar o seu medo. Você tem que ter coragem de quebrar essa barreira e ir para outro nível. Enquanto você não tiver como enfrentar essa barreira e ir para outro nível, você não vai conseguir falar em público. Mas aí é o seguinte, pessoal. Como eu estava dizendo, você tem que ter o seu dia do destrave. Você tem que ter o seu dia que você vai falar: daqui para frente vai ser diferente. E eu vou preparar você para esse dia. Eu quero estar aqui com você para você passar passo a passo a sua dificuldade. Acompanhe aí meus vídeos. Eu vou fazer os meus vídeos com muito conteúdo, com muito carinho, para que você consiga quebrar essa sua barreira e nunca mais tenha dificuldade para falar em público. Eu quero estar com você nessa sua jornada de você conseguir quebrar essa barreira e ter o seu dia do destrave. E por isso eu vou estar colocando várias dicas, vou fazer vários vídeos para ajudar você nessa sua caminhada. Tudo bem? Desejo a você uma vida abundante. Um abraço e um beijo a todos.